caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa haveis de ter? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudardes apenas os vossos irmãos, que fazeis de especial mais que os outros? Os gentios também não fazem assim? Sede, pois, vós perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Mateus 5, 44 a 48. Faz a prece para a gente, Amália, por favor. Senhor Jesus, bondoso e amoroso Mestre, amigo e condutor de nossas vidas. Estamos aqui, Senhor, mais uma vez, no esforço de estarmos contigo, nesses momentos tão preciosos de nossa vida, aonde procuramos, Senhor, nos conectarmos às vibrações amorosas dos guias espirituais, dos benfeitores amigos de cada um de nós que nos sustentam nesta hora em que te buscamos, Senhor, para trabalharmos os nossos sentimentos, entendimento, para um dia, Senhor, alcançarmos essa perfeição. Permita, Jesus amigo, que no esforço de cada um, no desejo sincero de nossas almas, de darmos continuidade a este trabalho de amor na humanidade, possamos, Senhor, nos unirmos em pensamento, em sentimento, no entendimento das ideias, buscando estar sintonizados, Senhor, com as forças dos pensamentos amorosos e sábios dos benfeitores espirituais que nos amparam nesta hora. Abençoa o nosso esforço e permita, Jesus amigo, que envolvido nessas vibrações amorosas, possamos, em teu nome, em nome desses benfeitores amigos, mas sobretudo em nome de Deus, considerarmos iniciado o nosso trabalho desta manhã. Graças a Deus. Então, graças a Deus. O Larissa, nós precisaríamos que alguém conduzisse os horários, tá? Para 5 minutos antes, avisasse-nos para a gente estar fazendo a prece para encerrar, tá? Ok, quando for 15 para meio-dia, eu aviso. Tá. 15 para meio-dia daqui, né? Para vocês é 15 para 7. 7. Tá, isso. Tá bom. Então, vamos começar. Vamos então. Eu deixei uns slides aí para ser passado. Você que vai colocar ou alguém que vai colocar? Eu não recebi, eu posso colocar. Deixa eu ver só se ele está com a Milena. Você mandou para a Milena? Você mandou no grupo? Onde você mandou? Mandei para a Milena ontem. Mas mesmo assim, enquanto você não acha, sim, a gente vamos vai iniciando, tá? A Milena sabe quais eram os slides. Então, vamos iniciar hoje exatamente o livro... Vocês estão me escutando agora? Bom Oi, dia. Milena! Agora sim! Bom dia! Gente, me perdoem, eu estou realmente com problema na placa de áudio do computador. E agora eu estou no telefone, tá? Vocês me perdoem. Eu também estou no telefone, porque o meu no computador não entrou. Falei que essa já coisa. Isso aí, mas estou presente aqui, gente. Um bom dia para todo mundo. Para quem não conhece, tive a oportunidade aqui de ver a Amália, a Ruth, enquanto eu estava tentando, né? É uma alegria nós estarmos hoje reunidos e começando o estudo dessa obra, né, Helena? Isso, muito fantástico. Bom. Você conseguiu... Genzinha no conseguiu ver... Fala, desculpa. Que eu deixei a mensagenzinha no grupo, que nós disponibilizamos, porque vocês estavam falando antes, né? A primeira apostila, que é a número 5, para o pessoal de casa ir seguindo, se eles desejarem, tá? E o livro também. Então, nós temos a oportunidade de ler antes os capítulos inerentes, né? E aquela apostila, a primeira, viu?
Helena. Tá ótimo. Eu passei para você aqueles slides de ontem, lembra? Tu vai passar ele ou não? Lembro. Vamos passar, né? Já vou passar aqui, olha. Vou passar Isso, pode passar que a gente já inicia. Para já iniciar o nosso debate. Quem tiver com a apostila, desculpa, o livro, ele foi montado, ele foi construído em cima de uma questão do livro dos médios, que é a questão 340, né? Essa questão 340 é aquela parte do livro dos médios onde Kardec vem dando já instrução, ele deixou até por último, né, no capítulo 29, ele dá instrução para as casas espíritas, justamente baseado no motivo, porque Nora é o espírito comunicante, e o médium é o Emmanuel Cristiano. Então, esse espírito Nora foi muito feliz quando ela fez esse trabalho de caráter coletivo, as mensagens, né, bem esclarecedoras. Então, ela tem um enredo, esse enredo, ela contextualizou essa mensagem. Então, a mensagem não, a instrução de Kardec, ele diz assim, que contra um outro escolho tem que lutar as sociedades. Estou falando agora da questão 340 do livro dos médios. Então, não vou ler, a gente só vai estar pontuando alguns conceitos dele, né? Ele avisa que contra um escolho, ele chama de escolho, tem que lutar todas as sociedades, pequenas ou grandes. Ele também, você vê que Kardec, a capacidade de profundidade e abrangência, não é isso? É muito grande. Então, ele se preocupou o tempo todo, independente de quantidade de número de pessoas. Então, todas elas ele chama ocasionadores de perturbação do invisível, né? Tem o ocasionador de perturbação encarnado, a gente, né, que às vezes a gente mais perturba do que ajuda. E então aqui ele está trazendo essa mensagem para os ocasionadores de perturbações do invisível, né? E ele diz nessa mensagem que a gente precisa ter muito cuidado, tem que estar atento com esses perturbadores. E tem que ter, ele diz que uma das coisas que eles querem atacar é a caridade. O ponto que eles querem, que é a preocupação deles, é a força do bem. E então, baseado nisso, a gente vai estar vendo em que momento que a Nora conseguiu identificar para todos nós esses pontos. Então, nós vamos começar no livro, no capítulo 1. O livro aconteceu na Casa Espírita, o capítulo 1, que é o capítulo que chama Infiltração Programada. Infiltração programada. Nós hoje vamos estar pontuando as partes mais importantes desse primeiro capítulo. Esse capítulo, todo o capítulo, tá? Então, nós vamos só separar, então vai estar pontuando aqui para todos nós. Eu, a Amália, a Sueli, que está aqui também presente, a Ruth, também que estudou o conteúdo, que vai ajudar a gente a estar mostrando, a estar refletindo sobre essas informações tão importantes, esses alertas tão importantes que o Espírito Nora vem passar para a gente. Então, a gente vai começar da seguinte forma. Ela mostra um quadro que é o quadro de uma cidade. Então, começa assim. Em uma estranha cidade do plano espiritual inferior, congregavam-se espíritos obsessores com as mais perversas intenções. Então, já começa um ponto para a gente estar refletindo. Quais são as nossas intenções quando nós nos congregamos com as pessoas? Então, lembrando que toda vez que nós estivermos congregados, sempre vai ter também isso que Kardec trouxe para a gente. Oi? Qual a nossa intenção? Oi, Amália. Qual a nossa intenção? Fala aí.
Fala aí pra gente, Amália, em relação a isso, pra gente depois dar uma O avançada. que a gente Né? Em tem relação à intenção. o que a gente tem que ter aqui logo de primeira mão é a organização. Porque quando a gente fala em espírito obsessor e perseguidor, a gente não imagina a inteligência deles nessa organização. Eles não fazem de qualquer maneira. Não é? Então, e outra coisa, né? Como a dona Ivone sempre lembra para a gente, vamos aprender a sentir que plano espiritual não é nada abstrato. Plano espiritual é matéria. Plano espiritual tem cidade, tem tudo. Né? Então, é uma organização numa cidade no plano espiritual inferior, porque tem assim também as cidades elevadas e as cidades inferiores. Os locais elevados, os locais inferiores. Então, não é uma coisa solta no espaço. Então, e aí, segundo as intenções, né, que gerada pelo diretor aí, que é o Júlio César, ele naturalmente já tinha feito uma pescaria boa em quem ele queria como comparsas para a realização do trabalho. Então, você vê que é uma organização em cima de uma intenção e que todos têm que comungar com essa intenção. Como nós estamos comungando agora com essa intenção de estarmos juntos para estudar. Exatamente. Então, como a Amália já colocou, já começou a aparecer os personagens, né? Então, os personagens é o Júlio César, né? Que é o chefe dessa falange, dessa cidade trevosa. Nós temos um chefe, que esse chefe é o Júlio César. Tem escala, tá? De hierarquia. O Júlio César é o chefe. Tinha alguns espíritos semi-escravizados, como ele diz, por mentes maléficas. Então, tinha um grupo que sabiam que eles têm técnicas e táticas para fazer isso. Então, eles arregimentam espíritos esses que eles escravizam, né? E para quê? O próprio para Júlio poder César já estava obedecendo usar neles. Mas aí a gente vai ver os passos, tá? A gente vai ver passo a passo, tá, gente? Vamos de passo a passo. Por enquanto não aparece quem ele está obedecendo ordem. Tá? Por enquanto, o Júlio César é o chefe da cidade trevosa. Nós temos 15 aulas para a gente ver, para a gente ver o passo a passo. Então, o Júlio César, o grupo. Então, essa palavra que aparece aqui, semi-escravizados por mentes maléficas, que os transformavam em verdadeiro material humano de desequilíbrio. Olha só, quando a gente se deixa levar, entrou aí agora, olha, a imagem entrou, essa é esse primeiro slide, é aquilo que eu estava falando em relação a... Estão me ouvindo? Estamos. Tá. E o que nós já falamos em relação à lição do Livro dos Médiuns. E o terceiro slide, daqui a pouco a gente vai ver. Então, voltamos para os personagens. Então, quando você se liga a mentes perversas, você, dependendo da sua força, você pode virar escravo deles, que essa é uma outra lição muito importante, ele passando daqui. Então, o Júlio César já se apresenta, né, na condição de chefe, né? Conclamava do centro de largo obsessores, o grupo de obsessores, que circulava em torno de um jardim de pedras, com as seguintes argumentações. Agora vamos ver as argumentações do Júlio César. Como eu estava falando para a Amália ainda há pouco, eu estava lendo agora de manhã uma mensagem de Leon Denis, ele estimulando, ele tem muito isso de falar, de usar esse termo, avante, vamos, levanta, não se deixa bater. Levante, isso aí é neutro, é um processo de discurso, é neutro. Olha o discurso que o Júlio César utilizou. Avante, amigos, o trabalho nos espera. Nos espera. Não podemos mais perder tempo. Não podemos perder tempo. É necessário agirmos agora.
Então, o trabalho de anos será perdido. A Amália falou ainda há pouco numa questão de organização. Nós vamos ver a organização, mais aqui à frente, nós vamos ver a organização desse grupo. Eles não são bobinhos, eles usam técnicas e táticas. Então, quando eles viram que não estavam conseguindo o objetivo, ele deixa bem claro aqui, ó, a missão, respondeu o sinistro orador, é de infiltração espiritual. Então, eles têm um projeto, tá? Não está solto, não. É de infiltração espiritual. Estamos de longa data, outra coisa. Eles estão há mais de 40 anos tentando se infiltrar nessa casa. Estamos a longa data planejando a invasão, domínio e destruição. Olha, eles estão há 40 anos planejando uma invasão, um domínio e destruição de uma grande casa espírita. Então, olha o projeto deles já aparecendo. Eles não iam querer, eles não estavam querendo participar como uma equipe de trabalhadores. Eles estavam querendo, primeiro, eles tentaram invadir. Foi o primeiro passo deles. Eles tentaram invadir a casa. Para quê? Para dominar e destruir. Aí eu vou perguntar a Milena. Milena, a gente tem esses casos de pessoas que ficam na casa espírita, entram na casa espírita, já chegam na casa espírita querendo mudar tudo, achar que estudar Kardec já é ultrapassado, que a gente tem outros autores que falam melhor, acontece que está mais demais, antenado, né? que tá mais moderno. Infelizmente, isso acontece demais. E acontece também nós escutarmos pessoas, né, dizer que não necessita do estudo, né? Porque o evangelho, isso eu já vi. O estudo, isso eu já vi, já sei. Então, justamente ali aonde chega, né, a infiltração. Isso é realmente bem importante a gente ressaltar esse fator e esse quesito, né? Porque às vezes chegam trabalhadores, às vezes chegam pessoas dispostas ao bem colaborar, mas realmente não estão dispostas ao condividir, né? Ao aceitar o outro, a trabalhar junto com o outro, né? É sempre a minha ideia, o meu parecer, e aí justamente, né, por esses endurecimentos que acabam as sintonias, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, né, criando essas sintonias, não é verdade, Helena? Obrigado, Milena. Ô, Amália, passa rapidinho para a gente essa experiência que você tem de várias casas espíritas no Brasil, e depois eu vou estar falando também de fora do Brasil, em relação a esse ponto, porque esse ponto é muito importante. Que quando a gente passar para os outros, a gente vai dar uma avançada, mas esse ponto que é de entrar na casa espírita, que é considerado uma invasão, entrar assim já querendo mudar. Passa para a gente rapidamente, Amália, por favor. Então, eu lembrei aqui primeiramente, já para dar assim, um ênfase a isso, na nossa própria casa, porque tem aqueles que são ousados, Pessoas principalmente afetadas pela mediunidade, não que está com a mediunidade ostensiva. Não, eu vim aqui porque eu fui mandado aqui pelo guia para ajudar essa casa. Então, é assim, eu sou escolhido e eu estou aqui para ajudar a casa, né? Porque ele não chegou querendo entrar na casa, ele já chegou querendo mandar na casa, né? E em circunstâncias, por exemplo, tive numa outra cidade um companheiro que chegou para mim e disse assim: Dona Amália, eu tô começando na casa espírita agora, mas o pessoal já me escolheu. Eu não tenho nem 3 anos de conhecimento de frequentar na casa espírita, mas já me colocaram para dirigir uma mesa mediúnica. Eu não entendo nada disso, Dona Amália. A senhora tem algum livro? Chega a ser irônico, chega a ser hilário, né? A senhora tem algum livro que ensina a fazer isso?
eu não tenho ideia do que eu vou fazer. E por aí, assim, várias coisas, né? Ou então, não, mas uma outra situação. Dona Amália, a gente já está cansado de estudar livro dos espíritos. Nós queremos novidade, né? E, olha, são muitas situações e sempre... Cansado, ou então, não, aqui a gente não estuda mediunidade, não, porque é muito complicado esse negócio. Aí, numa outra casa, mas a gente Isso já lê mesmo. livros médiuns, né? Ler Céu e Inferno, Gênese, obras póstumas, nem passa pela cabeça das pessoas, entendeu? Não tem ideia de que a doutrina não é Isso só mesmo. desmerecendo Tá, obrigada, o evangelho, de acabar. Não é desmerecendo o evangelho e livro dos espíritos, mas é o entendimento que a base solidária, a base que vai te dar sustentação, é estudar a codificação, é o todo, porque Kardec preparou o todo para que você tivesse essa base. Tá, obrigada, Amália. Ô, Sueli, tá atenta aí? Oi. Ele agora, olha Sim, só, ele fala assim, o Júlio César. Eu acho bem, antes de você me fazer a pergunta, essa questão logo no início que a Nora fala sobre as intenções, porque toda essa conversa que a gente está tendo agora, muitas vezes a pessoa entra na casa espírita, a intenção dela não é ruim, sim, na essência, de tentar mudar e etc. Que ela, pela falta da instrução, e aí é que o doutrinário é tão importante, pela falta de instrução, de conhecer o livro A gente vai ver lá na frente. não é verdade? Ela fica Isso. pondo coisas que ficam inadequadas à casa e no final é Verdade. a intenção. Mas na frente... Pode falar. Isso. Mas na frente a gente vai ver isso, tá? Sobre essa falta do doutrinário. Então, olha só, agora ele já sabe, nós também já estudamos, já estamos vendo aí que tem que ter o cuidado, assim, a pessoa pode ter intenção, só que por trás tem os perturbadores invisíveis, como diz Kardec aqui, tem que ter muito cuidado, né? Então, olha só, ele diz assim, aí o Júlio César fala assim, verdadeira falange de adversário da bondade se apresentou diante do líder perverso, animando-o na transmissão desta terrível orientação. Aí, olha só o que o perverso Júlio César ele transmitiu. Eles viram que não conseguiram atacar a casa, então eles organizaram, ele falou, precisamos nos organizar. Então, eles fizeram um levantamento para mostrar como era. Fizeram como se fosse um raio-x da casa, que muitas das vezes nem a própria dirigente tem essa organização para ver qual é o trabalho. Mas, olha, eu vou pedir a Sueli para ela ler, e depois a Ruth, para ela ler para a gente. É importante a gente ler essa listagem. Olha, tenho aqui o relatório atualizado. Manuseando, desajeitado material, puxou longa lista com estatísticas de trabalhos espíritas. Olha, estatísticas de trabalhos espíritas. Lendo, segundo depois... Oi, Milena. Se quiser pedir para a Larissa passar o slide para frente, onde tem a lista. Era isso que eu ia falar. Qual que é o slide que eu tenho aqui? É o terceiro slide. Esse terceiro slide, exatamente. Depois você vai voltar no outro. Esse? Esse? Que tem, a imagem de um homem, que tem uma listagem de coisas aí. É esse daqui, então. É o terceiro. Não apareceu, aqui está dizendo, este ano 2.500 espíritos converteram ao Nazareno. Isso, exatamente, esse mesmo. Então, Sueli, enquanto o slide não entra, você vai vendo aqui para a gente, só um minutinho. Então, ele vai mostrando aqui. Essa listagem é importante. Vai devagar, que enquanto ela vai mostrando lá para a gente.
Então, Somente esse ano. Deixa eu só perguntar, está aparecendo para vocês ou não? Porque eu já Não, tenho... não está aparecendo, não. Não está Então, aparecendo, peraí não. que eu vou então começar de novo. eu vou colocando aqui como está no livro, tá? Me Somente fala se este aparece. ano. Não. 2000. Me fala só se aparece, por Apareceu, favor. ok. Tá certo? Ok, obrigada. Aí passo, agora, ô Sueli, espera aí, olha só, agora entrou. Sueli, só um minutinho, olha. Entrou lista com estatísticas de trabalhos espírita. Lê para a gente aí, Sueli, por favor. Você quer que eu leia dessa do slide? Você que sabe, sabe. Não sei. No final, o slide é um resumo do que está aqui no livro. É o resumo do que está ali. Pega, vai pelos slides. Tá. Então, vamos. Este ano, 2.500 espíritos converteram... Eu vou ter dificuldade, porque sua telinha está bem em cima. Converteram ao nazariano. Mediunidade falante, interferência do bem. Bom, aí no livro está assim, olha, 2.500 espíritos que estavam sob o nosso comando foram violentamente arrancados de nós e se converteram ao nazareno. Com auxílio da mediunidade falante, do diálogo enganador e da interferência dos emissários do bem. Então, assim, é sério, né? É muito sério. Muito, então, né? Então, eles têm uma contabilidade bem, né? Muito precisa, né, Helena? Muito interessante. Sueli, essa mediunidade falante aí, a Amália pode falar rapidamente para a gente. Amália, essa organização, essa programação que a gente tem dos oradores, né? Olha a importância disso, Amália. No próprio trabalho mediúnico, propriamente falando, né, dessa mediunidade, como é que esses espíritos conseguiram ser trazidos para o Nazareno? Não foi simplesmente com a expulsação dos espíritos. Não é? Porque, infelizmente, é o que acontece, né? Olha, isso é uma grande maioria ainda. O trabalho mediúnico com a intenção de expulsar os espíritos, né? Só um exemplo, um grupo espírita nos pediu ajuda nesse campo. Aí a senhora, ela pediu assim, nós vamos trabalhar e vocês vão ajudar a gente para ver se a gente está certo, se a gente está fazendo certo. Aí fez o trabalho, exatamente fazendo isso. O espírito se incorporou e ela disse, vai daqui, meu irmão, aqui não é o seu lugar, você tem que voltar, tem que ir para o seu lugar, não sei o quê, não sei o quê. Nessas coisas, expulsando o espírito. Depois eu falei, minha filha, você mandou ele para o mesmo lugar que você quer tirar ele. Então, exatamente essa conversa aí pela mediunidade falante é para esclarecer, porque esse é o trabalho da Casa Espírita Séria. Esclarecer o espírito que é trazido ali na casa. Não é expulsá-lo, nem enganá-lo. Isso mesmo. Nem fazer ameaças, mas ajudar ele a entender o seu valor, a sua importância, principalmente erguer aquela criatura, mostrar a sua importância como ser imortal que ele é, filho de Deus, e que ele precisa se valorizar. Obrigada, Amália. O Sueli continua aí. Helena, posso só fazer uma pequena colocação? Lógico. Pegando um gancho no que nós falamos antes, né? Um comportamento do dirigente, ele está denotando realmente a falta de conhecimento doutrinário, né? Porque é o que nós falamos antes. É a falta do estudo. Isso, embora a recepção ela tivesse que embasada no bem, na boa vontade. Claro. Então, mais uma vez, a gente vê aí que não basta somente a boa vontade se a gente não souber como agir, se a gente não tiver as bases do estudo, assim como nos pede dentro da doutrina espírita, né? Exatamente. Então, Sueli, segue aí, Sueli, por favor. Vou seguir. No slide está 3.000 encarnados. Eu vou ler aqui. Cerca de 3.000 encarnados
que permanecia sob severos processos obsessivos, tiveram o equilíbrio readquiridos graças à odiosa intervenção das entidades da luz. Ou seja, desse conjunto aí, 3.000 estavam já controlado por eles, mas se reequilibraram graças a esse trabalho das entidades da luz. E segue assim: multidões estão encontrando naquela casa maldita tranquilidade e conforto espiritual que para nós são abomináveis. E é o que a gente sente mesmo, né? A tranquilidade, o conforto, quando você está numa casa de amor mesmo, é o ambiente que a sintonia facilita, né? Continua. Mais de 4.000 entrevistas, que aí, no caso, essas entrevistas seriam o atendimento fraterno. É o atendimento fraterno. Continua, então, assim, aproximadamente 20.000 vibrações, como a gente faz mesmo, né? A prece, né? Dirigida para diferentes direções. Centenas de palestras, olha o papel da palestra, transmitindo doutrina espírita, os ensinos de Jesus e exaltando o bem e o amor. Aí ele continua, e ainda tem mais, continuou o expositor das trevas, imprimindo nas palavras raiva e inconformação. Ainda tem aquela posição de raiva. Mais de 15.000 passes transmitidos, dos quais 70% tiveram efeitos muito positivos sobre as pessoas. Ou seja, aí é que a gente entende que nem sempre o passe tem um efeito positivo, né? Tem que ter receptividade também de quem está recebendo o passe. Mas 70% é um percentual. Uma quantidade boa, né? Mas tem que ser mais até. Pois é, né? Agora, de 70% de 15.000, né, Amália? É uma quantidade muito grande que realmente incomoda. É isso, graças a Deus. 200 enfermos impossibilitados fisicamente de comparecer à instituição receberam a visita fraterna e a fluidoterapia contra nossa vontade. Então, a ida aos hospitais, à casa, o atendimento já em domicílio, que até pela própria prece a gente pode fazer. Então, o que aí ele fala interessante aí no resumo dessa contabilidade, que o centro, que eu acho especial ele falar que o centro é um dínamo de benemerência. Quando a gente pensa num dínamo, é assim, um aparelho que gera uma corrente elétrica com potência cada vez maior. Então, essa né, figura que eu achei tão interessante do dínamo é um gerador de eletricidade. Então, ali eles estavam fazendo essa contabilidade com muita organização, com muita técnica, com muita tática realmente, porque eles não são inocentes, eles são bem preparados, né? Obrigada, Celi. Tem que ver isso. Olha só, a gente vai continuar não tira esse slide não, porque ele vai dizer como ele faz isso. Mas antes dele dizer como ele faz isso, nós vamos ver na ótica espírita, na ótica dos espíritos, como é o centro espírita. Como que é nessa ótica? Aí quem vai dizer isso para a gente, essa instrução a gente vai ter de um benfeitor da casa de Leon Denis chamado Baltazar. Então, a gente está vendo aqui que esses espíritos, eles estão atentos, eles têm técnicas de vasculhar todos os trabalhadores. A gente viu essa listagem aí, muito centro espírita nem sabe que trabalham tanto, nem sabe o quanto de esforços está sendo, a quantas pessoas está sendo beneficiada. Aí eu vou pedir a Ruth para ela dar uma lida para a gente. Está aí, Ruth, com aquela lista que Baltazar faz do que é esse centro espírita na ótica dos benfeitores? Depois a gente vai voltar aqui para
até como é que o Júlio César trabalha. Mas vamos ver como que os benfeitores diz para a gente como é o trabalho numa casa espírita. É o núcleo que ele fala, o núcleo de resistência. Ué, esse está onde, Fátima? Aqui, ó, na página 9. 9? É a palavra de Baltazar. Temos procurado... É, de Baltazar. Olha, sinceramente, eu não estou com ela aqui, não. Não tem problema, não tem problema. Quer que eu Então, ele diz leia? assim, Quer que eu Pede leia, uma coisa Helena? para ler? Eu até comento, mas... Amália, lê para a gente até a questão que ele do 4, que ele fala núcleo de orientação. Começa do 1 até o 4, por favor. Cássio, meu amigo, isso aqui? Não. É uma fala de Baltazar. Não, Baltazar fala assim, olha, a casa espírita, segundo o nosso ponto de vista, aquilo que procuramos ao longo dos anos implantar na cabeça dos que desejam aprender. Então Baltazar está trazendo para a gente, dizendo o seguinte, a casa espírita ela é um núcleo onde os benfeitores querem implantar... mas eles querem implantar. E ele faz uma numeração, a gente separou isso de forma... Organizamos a ideia de Baltazar, onde ele começa assim. No 1, ele diz assim, é o núcleo de resistência ao mal e, subitamente, o núcleo de orações e de trabalhos a Deus e por Deus. Vê o 2 aí para a gente, Amália. Não estou achando essa página. Tá, então eu estou com uma página dessa aqui. Ó. Tá, não tem problema. Milena, leia para a gente, Milena. Sim. É um núcleo em que as pessoas se abrigassem sob o teto e separassem entre suas paredes. Um núcleo em que, simultaneamente, se compareceria para orar. Para isto, as pessoas deveriam ter profunda convicção de tal pode emanar uma vibração, uma súplica, uma força em direção a Deus, uma figura de Jesus, evidentemente. Isso, exatamente. Continua aí, Milena. Aí ele diz assim... É um local de relações entre os seres humanos que se propõe a trabalhar a própria misericórdia divina em si e que se propõe também a produzir algo em favor do bem. Aí ele diz também assim, ó, lugar de servir ao bem, as hóstias do Cristo, de desenvolvimento de valores e de elevação em forma de auxílio. Então, olha só, local de servir ao bem. Por quê? Porque quando esses invasores, esses ocasionadores de perturbação, como diz Kardec, quando eles vão se infiltrar, o que eles querem destruir? O que mais perturbam eles? É justamente essa questão da caridade. Ó. Aí, voltando aqui a Kardec, lá na questão 340. Como o mais poderoso antídoto deste veneno é a caridade que procuram abafar. Quando Baltazar vem trazendo aqui alguns itens de como eles querem implantar na nossa cabeça, porque essa palavra que Baltazar traz assim, olha, é aquilo que procuramos ao longo dos anos implantar na cabeça dos que desejam aprender. Isso é muito importante, sabe por quê? Ele está querendo dizer para a gente que a casa espírita não são só paredes de tijolos. As casas espíritas são paredes espirituais. Então, enquanto paredes espirituais, aonde você estiver, você vai estar pensando na casa espírita. Você vai estar com a casa espírita com você, está implantada em você. Quando a gente consegue entender isso, quando a gente consegue perceber que esses ocasionadores de perturbação, eles querem abafar na gente, é justamente a caridade. Como pode uma casa espírita, porque a casa espírita, como nós vimos
na segunda-feira passada, ela é dividida em aspectos, em departamentos. O administrativo, o doutrinário, o mediúnico, a assistência social. Então, se você não tem necessidade ou não tem condição de fazer uma assistência social de forma institucionalizada, projeto, existem hospitais para você visitar. Sempre tem dores para consolar, porque justamente é isso que é o antídoto contra os invasores. E é justamente isto que Baltazar plantar na nossa cabeça. Aonde você for, lembra lá na segunda-feira, o Efraim, ele era uma referência da casa espírita. Por quê? Ele tinha casa espírita implantada na cabeça dele. A hora que o sofredor bateu na porta dele, ele estava disposto a servir, a ajudar. Então, ele era a referência. Olha, vamos levar lá para Jerusalém, porque lá nós temos um número maior de cooperadores. E aí, a gente pede a Amália para ela voltar ainda nesse slide onde ele vem falando assim. Aí a gente vai ver que é um outro aspecto do livro que Nora quer passar para a gente. É como eles fazem, como eles trabalham na cabeça dos trabalhadores da casa espírita, né? Ele diz assim, como vem nossa incompetência, porque o grupo de Júlio César, isso é fala do Júlio César, eles falam o seguinte, como vocês veem, nós somos incompetentes, porque olha os trabalhadores, como eles trabalham, como eles estão atentos. Júlio César falando, né? Como vem, nossa incompetência está declarada. Aí eles vão montar um modo para suprir essa incompetência. Como agir? Aí os cooperadores, né, aqueles semi-escravizados do grupo de Júlio César, eles ficam querendo saber como que vai agir, de que forma vai agir, de que forma nós vamos conseguir realizar essas questões, de que forma que a gente vai destruir, vamos matar todo mundo? A gente vai destruir todos eles? Antes da gente dar prosseguimento, esse grupo, a dinâmica desse grupo, no material, a Amália deve estar com esse material aí, é uma fala também de Baltazar numa entrevista, naquela entrevista 57, Amália. Tá, mas em qual apostila que está? 9? Nessa aula de hoje? 9, nós estamos com a apostila 9 na mão, Amália. Então, isso aí. Tá. Na segunda página da apostila 9, achei. Capítulo 3, reunião 57. Tá. Reunião 57. Quando o Senhor diz... É essa? Quando o Senhor diz... Isso, mas não precisa ler a pergunta, não. Olha só um minutinho, não precisa ler a pergunta, não. Já vai direto na resposta do Baltazar, quando ele diz assim, um espírito inferior, vendo que vocês não têm vigilância... Sim, um espírito inferior, vendo que vocês não têm a vigilância necessária, tentará se aproximar do grupo, incutir em todos essa sensação de tristeza, de abandono, de cansaço, essa vontade de largar a casa, tudo pela falta de vigilância encontrada. Ele agirá assim, tendo sempre, no fundo, o objetivo de fazer vocês desistirem do trabalho. Entenderam agora? Nenhuma dúvida mais sobre isso? Muito bem. Fala sobre isso por quê? Porque, o que o Baltazar está falando aí? Isso aqui é uma resposta de Baltazar, essa infiltração. Então, e eles, aí vem a questão da organização deles. Eles se organizaram em observar no trabalhador a fragilidade que o trabalhador tem. E eles observaram que a invigilância, né? A invigilância e ainda a falta de fé, a falta de certeza, uma vez
através da Alda, né, daquela médium lá de Campos, que a gente ama muito, o espírito falou assim, com relação ao grupo. Ah, eu sei como derrubar eles, pela indisciplina. Então, pela indisciplina. Então, é uma vigilância que a gente tem que ter. Porque realmente foi assim uma chamada de atenção, porque aquela alegria, até mesmo pela euforia, pela alegria de viajar, de estar junto, etc., né? Nós temos que estar atento. Né? Isso. Então, por exemplo, qual a conversação do grupo? Qual a conversação do grupo na viagem? Uma vez o Altivo falou através da Aristeu, eu estou acompanhando vocês. Não, conversa tal não é para ter. Né? Tipo de conversa, tipo de brincadeira. Tudo isso nós precisamos estar atentos, porque nesse momento a gente está solto e bota para fora a nossa realidade íntima. E exatamente os vigilantes, né, lá do outro lado, falar, então é isso que ele gosta, é isso que ele faz. Por exemplo, né, aqui, em vigilância, eu estou indo para o centro porque eu tenho que ir, bem que eu não gostaria, mas eu tenho que ir. Se eu não for, eu vou sofrer perseguição. Se eu não for, eu não vou receber o que eu quero. Então, são vários ângulos que eles observam no trabalhador ou naqueles que está se colocando como trabalhador. Por isso, Baltazar está dizendo, eles vão lá. Exatamente. Né? Exatamente no teu ponto fraco. Aí a gente volta para Júlio César, aí agora a gente vai ver que modo... Eles primeiro observaram, já viram que a casa tem muito trabalho. A casa tem uma ação. Então, outra coisa, Helena, se você me permite, eles não atacaram uma casa desorganizada. Eles foram 40 anos se preparando para atacar uma casa organizada, estruturada. Porque as desorganizadas eles conseguiram destruir isso. Pois é, exatamente. Entendeu? Muito bem lembrado. Eles foram lá nos pontos fracos, que são os trabalhadores. A gente vai ver isso. Como dizia o Altivo, né? O plano espiritual está aqui, firme, firme. Agora, os encarnados estão tudo aí, né? Fazendo o que quer ou pensa que faz o que quer. Exatamente. Então, como eles viram que essa casa, eles ficaram 40 anos para derrubar, por acaso ter trabalho, organização, então o que eles pensaram? Então, vamos planejar. Vamos ver se existe uma brecha. Por esse lado, não é possível. O Júlio César era um estrategista. Então, não é por aí. Não vamos matá-los, não vamos destruí-los. Vamos primeiro observar. Aí não vão botar uma bomba na casa, né? Não vai botar bomba. Isso. Aí entra aqui. Aí voltando para ainda capítulo 1, infiltração programada, só que no parágrafo 3, 4 e 5, até o parágrafo 7, lá ainda do livro, quem está com o livro é a página 4. Vamos falar agora de como que eles fizeram, quais foram os recursos que eles usaram. A gente vamos analisar junto. Quem precisar parar para perguntar, pode nos interromper. A Milena vai saber como sinalizar isso para a gente. E agora a gente vai entrar num outro tipo de reflexão. A reflexão... Eu gostaria só de complementar aqui, se é possível, Fátima. Pode sim, o quanto lógico. É importante, né? Nós acabamos de falar que a destruição não vai ser material, né? Não vai ser através de bomba e tudo, mas o quanto é fácil se nós não vigiarmos, que aqui é o alerta que eles nos estão dando, né? Os nossos comportamentos, né? Quantas vezes nós deixamos nos invadir por sentimentos, né? A falta de vontade de ir na casa, encontrando problemas inexistentes ou problemáticas, né? Na participação dos nossos encontros. Quantas são os trabalhadores ou as pessoas que por diversas vezes não pensam em abandonar o trabalho da casa, não é verdade? Será que está valendo a pena? Será que está valendo a pena eu ir?
Ou então escuta do Ou familiar. não está valendo a pena. Você está ficando fanática. Você está indo muito tempo no centro, né? Vê se você para um pouco, né? Por causa daquele hábito antigo de ir na igreja uma vez só por semana e já estava quites com Deus. Então, a doutrina espírita ela vem mostrar que tem que ser um trabalho diário, permanente. Você não é uma vez ou outra você ir lá no centro. É você se enganjar numa atividade em que você está se trabalhando e está fortalecendo a casa e se fortalecendo. E isso você não faz num dia só na semana. Né? Exatamente. Isso nós não ter o seu dinheiro lá, o seu salário, você não vai no trabalho uma vez por semana. Você vai diariamente. Você, para aprender na escola, você não pode ir uma vez por semana. Você tem aquele, principalmente no início do aprendizado, você é diário. É diário. Isso, exatamente. Polaridade. Exatamente. Se nós não estivermos ali na vigilância, né? É a abertura que a gente está dando para que fomentem pensamentos, né? Em nossas mentes, nos dirigindo realmente a desistirmos dessa trajetória, não é verdade? É um processo. Então, isso que vocês estão falando, isso está na apostila. Vocês estão falando que tudo que está na nossa apostila. Quem tiver com a apostila é a 5ª. Agora eu estou falando da apostila. Onde na página 10ª, da apostila 5ª, a gente tem lá dizendo o seguinte: quais seriam os preceitos cristãos para podermos estar fortalecidos e combater esses ocasionadores de perturbação? Aí diz assim: vigilância, oração, estudo. Por isso que ele fala aqui, lá no livro, terá que vencer com o próprio esforço, conduzindo com o próprio exemplo os tarefeiros do bem, evitando sempre a proliferação das fofocas que são fatais em casos de ataques espirituais. Cuidado com a palavra. Aquilo que a Amália falou, vai para um trabalho mediúnico. Mas é excursão, mas a gente está indo para um trabalho, levar o trabalho para uma casa. O grupo GEDEL, no Leon Denis, que a Amália é responsável por esse grupo. Então, são várias... Posso colocar um detalhe? Eu posso Pode, colocar sim. um detalhe, rapidinho? Pode sim. Por exemplo, essa história de gostar de tomar cervejinha, né? Então, eu tive que trabalhar isso, né? Porque quando eu vi, o pessoal estava na hora do almoço querendo tomar cervejinha. Eu falei, peraí, o que é isso? Já que estava no trabalho, né? Não. Você pode, na tua vida particular, você pode gostar disso, mas aqui no grupo você não pode usar isso. Né? Porque aí dali vai para o trabalho, exatamente. Então, teve um momento que quando eu olhei, estava lá a cervejinha. Eu falei, o que é isso aí? Quem que está com isso aí? Tia, não, senhora, pode devolver lá para o garçom. Pode devolver, não é. E a gente tem que ser muito, nesse momento, desculpe, né? A pessoa depois veio me pedir desculpa e tudo. Não é que eu fui grosseira, mas eu tive que ser enérgica naquele momento e dizer, não, filho, não pode. Não pode. Né? Em outro momento, porque estava numa região fria, queria tomar vinho. Não pode. Não é a proposta do grupo. Não é que eu não tenha direito, mas é um momento que não é para usar aquilo. Não, exato. É a vigilância. É um elemento que vai atrapalhar no trabalho, vai atrapalhar. Então, com certeza. Tem que estar atento, gente. Eu estou trazendo isso porque é uma particularidade muito comum ainda no grupo, nos grupos. É muito comum isso. Verdade. Eu vou pedir a Ruth. Ruth, você está com a apostila 5ª aí? Na página 10? Qual que é a 5ª, Helena? É a aula 12, a aula 9, a aula 10? Não, agora eu estou falando da apostila. É o material que está na apostila. Na página 10. Página 10, Ruth. Quando isso tudo começou, porque a gente vai avançar daqui a pouco qual é a técnica que eles usaram. Mas antes disso, tudo começou com um sonho. Né? Então, o Castro ele teve um sonho e o outro dirigente
Ismael também teve o sonho. Na página 10, no meio da página, ele diz assim, na casa com rachadura. O sonho que eles tiveram foi que a casa estava com rachadura. Leia para a gente e faz um comentário Fátima, sobre está isso. havendo algum desencontro aqui nosso, porque na minha página 10 é o seu Da altivo. apostila. Eu tenho Ah, uma é? apostila. Ah, é? Na quinta de 2014? Na quinta, Então, aí eu estou com a página 10 com o seu altivo, um comentário do altivo dentro do trabalho. Ah, é? Então tá. Por isso aqui está dando porque uma certa na minha, interferência. é porque você deve ter no comentário do altivo é a página 9, mas tudo bem. Tá Então, bom, o que então que eu passo para a aconteceu? página 11. Lá Daí que não seriam os sei. preceitos cristãos, é esse? Não, que diz assim, não. Nossa casa com as rachaduras. Não, Pode eu entendi. significar, tá? Tá, eu já entendi. Porque foi o sonho que eles tiveram. Sim, Isso. nossa casa com rachadura pode significar que o trabalho deste templo será abalado. Castro, chamei agora mesmo um profissional para verificar as estruturas do centro. Talvez algumas das nossas obras assistenciais estejam precisando de verificação. E, se for necessário, faremos reformas materiais urgentes. Acredito seja oportuno, respondeu o presidente, em tom de profunda reflexão. Enquanto eu verificarei o aspecto físico, você congregará os cooperadores tratando do aspecto moral. Segue. Não, tá ótimo. Olha, faz uma reflexão para a gente sobre essa questão aí de sonho, como um entendeu uma coisa e o outro entendeu outra. Na mesma advertência. Na mesma advertência, a gente vê o lado material influindo mais e o lado espiritual. Por quê? Porque o nome dele mesmo, esqueci. Peraí. O Israel. O Israel, ele era... Eu esqueci o nome dele. O Israel, ele era do doutrinário, né? Uhum. Ele era da área doutrinária. Então, geralmente, a pessoa que está mais na área doutrinária, ela tem mais essa ligação, eu acho, assim, com o que precisa na parte moral. Como o Castro é o presidente, ele, além da parte moral, que ele tem que ficar vigilante mesmo, mas ele tem também suas obrigações materiais. Então, isso acontece muito dentro dos centros. Nós temos o nosso presidente, que ele não pode só se conter na parte doutrinária, ele tem inúmeras coisas que ele tem que fazer na parte material. E aí foi o que aconteceu. Quando eles sonharam ao mesmo tempo, só que um sonhou e achou que era o problema material, porque a preocupação dele é manter o centro firme e tal, porque a espiritualidade está segurando o resto. Agora ele precisa estar com tudo em cima. E o outro, já não. O outro, quando sonhou, já foi lá para o doutrinário. Será que vai ter alguma influência? Será que vai ter alguma quebra de trabalho? Será que algum trabalho vai ser desfeito? Quer dizer, cada um imaginou de uma forma, mas os dois estavam corretos. Por quê? Mesmo essas rachaduras... Fala, Fátima. Não, pode terminar. Não. Essas rachaduras acontecem de todas as formas. Cada um interpreta de um jeito. É como já falaram anteriormente, cada um vem com um pensamento, com uma forma de agir. É a mesma coisa, essas são as rachaduras, a forma de agir. Por isso, a necessidade de uma organização. Se você tiver a organização, isso tudo se resolve. E você falou uma coisa muito importante. Por isso, a importância do trabalho em equipe. Por isso, a importância do todo coletivo. Quando nós, nesse mesmo trabalho, nesse mesmo ano, nós refletimos a questão do todo coletivo, que Kardec vem trazendo para a gente, porque cada um fazendo, todo mundo tendo as diretrizes espirituais, as diretrizes são sempre espirituais, na hora que o grupo, em reuniões, se preocupando com todos os aspectos, porque essa que é a grande questão. A casa espírita, ela não é só um aspecto, ela tem vários aspectos em relação a isso. Então, esse todo coletivo, Kardec traz lá no Livro dos Médiuns, na questão 207, quando ele diz assim, cada um
absorverá o quião energético que consegue captar em seu nível psíquico. Mas, com o tempo e com a perseverança, todos se contemplarão, visto que só é possível a sintonia natural entre os que vivem no mesmo panorama psíquico. O Castro absorveu a preocupação com a edificação. E isso aconteceu com Francisco de Assis. Quando ele sonhou, que também foi através de um sonho, quando ele sonhou que ele precisaria construir a igreja, reconstruir a igreja, o que ele fez a princípio? Ele começou a pegar tijolinhos, né, pela passagem, pegar tijolinho, limpar e começar a fazer a reforma material. Foi a primeira sintonia que ele teve, ainda enquanto humano, ainda enquanto personalidade encarnada. Mas logo depois, que é o todo coletivo, logo depois, com as preces, com a boa intenção, ele começou a ver outro aspecto daquela comunicação. Aí ele viu que essa construção não era a construção apenas da edificação necessária, mas não era essa construção. Aí quando ele começa a fazer a outra construção. Então, é justamente Helena, isso que... Oi, querida, fala. Desculpa te cortar, só vou pedir para você ir encaminhando para a finalização, que nós já estamos... Já tá no horário avançado. Isso, avançamos um pouquinho porque começamos um pouquinho atrasados por conta do problema do PowerPoint. Quanto tempo nós temos? Podemos finalizar com a prece em 5 minutos? Porque podemos sim, podemos sim. Então, em 5 minutos, a gente vai finalizar com voltando ao livro, a fala do Júlio César. Ele diz assim: como será esse ataque? Esse ataque ele vai ser na surdina. Gravem bem esse texto. Na surdina, que antes ele diz, nosso trabalho está dentro de certos limites. Outro conceito importante, as leis divinas botam limite nos nossos desmandos. Então, eles sabiam, Júlio César sabia, que tinha limites na questão dos ataques, a tal casa que eles queriam. Aí ele fala, nossa atuação prosseguiu o planejador das sombras. Aí ele fala, a partir de agora, a nossa atuação será na surdina. Trabalharemos silenciosamente, ocultamente, no campo dos sentimentos, sugerindo pensamentos que eu deixei para o final, porque antes nós vimos a orientação de Baltazar, que a Amália viu para a gente, cuidado com o pensamento. A gente viu os exemplos que a Amália... os exemplos que a Amália trouxe, que ela tem muito exemplo em relação a isso, que ela trabalha muito essa questão, os exemplos que ela trouxe, sem a gente perceber e vigilar. Vai para um trabalho em uma casa espírita. Eu tenho direito na minha vida de beber, não estamos aqui trazendo bandeira disso, mas dizendo assim, para o trabalho na casa espírita, já que o grupo vai, então tem que ter muito cuidado que eles vão trabalhar o sentimento. Então, eu não posso fazer sacrifício nunca para nada. Trabalharemos silenciosamente, ocultamente e no campo do sentimento. Sugerir. Aí, como que ele vai fazer isso? Vai sugerindo pensamentos, estimulando as irritações, a fofoca, a indignação. Fala aí, Amália, pode continuar. A fofoca, a indignação, os milindres. Nossa Senhora, os milindres. Não gosto de fulano. Por que você deixa fulano ficar no grupo? Entendeu? Não gosto do fulano, né? Então, aproveitaremos as brechas deixadas por muitos trabalhadores. Aí ele diz, engraçado é que eles, os encarnados, dizem que de tempos em tempos nós os chamamos obsessores, nos chamamos de obsessores, nos promovendo ondas de influenciação negativa
retirando os anjinhos do caminho do bem. Eles é que, de tempos em tempos, abrem brechas. Nós apenas aproveitamos os deslizes e descuido dos ilustres seguidores de Jesus. Isso é muito forte. Muito forte. Muito forte. Nós deixamos isso para o final, sabe para quê? Para ficar na nossa cabeça, porque como nós estamos em debate, né? Nós estamos em fórum de debate, né? Uhum. Isso que tem que ficar. Nós abrimos brechas. Nós, no nosso sentimento, se não é na palavra, porque a gente já tem um verniz social, isso eu não posso falar, aquilo eu não posso falar, eles veem, não pode falar, mas pensa, mas sente. Não fico, não apoio esse ou aquele coordenador, porque eu estou querendo que ele faça exatamente como eu quero. Então, para a gente ir finalizando, uma outra coisa que a gente tem que ter muito cuidado, que o próprio Júlio César passa para a gente, hein? Olha que interessante. Quando ele diz assim, nosso trabalho está dentro de certos limites. Leis universais regulam nossa influenciação. Então, eles têm limite. O limite, sabe qual é? É a sintonia. O limite somos nós que vamos dar. Essas brechas somos nós que abrimos. E é no sentimento. Porque nem Por isso, sempre... Eliana, o doutrinário, o diretor doutrinário, ele não vai ficar só se ocupando, porque é a parte moral, né? Que ele botou ali, é a parte moral. Então, o doutrinário, ele não vai ficar só se preocupando em organizar estudo, assim, palestra daqui e dali. Ele tem que aprender a observar o trabalhador, porque tem assunto que ele tem que colocar de acordo com a possibilidade do trabalhador. Se ele não conhece o trabalhador, se ele não aprende a observar as particularidades morais do trabalhador, como é que ele vai casar uma coisa com a outra? Né? E também colocar essa coisa de formação de grupo. Você precisa observar no grupo que as pessoas têm diferenças umas com as outras. Né? E você ter esse cuidado, você tem que estar atento, até para você apagar qualquer faísca de incêndio. Então, essa é uma responsabilidade nossa nesse campo moral. É muito grande isso. Aprende a conhecer o trabalhador. Né? Isso mesmo. Então, desculpe a expressão que eu vou usar, só para acabar. É assim, aprende a observar, por exemplo, companheiros que são barraqueiros, né? Assim, pessoa que logo qualquer faísca deixa a pessoa irritada, entendeu? Então, assim, pessoas que têm a tendência a criar casos, a criar problemas, que é o que Kardec está alertando lá. Porque essas pessoas, elas vão atrair esse tipo de espírito também, que vão botar mais lenha na fogueira. E aí para a gente estar finalizando para a prece, se nós não tivermos caridade e paciência, benevolência com as falhas, as brechas do trabalhador, é justamente isso que eles querem. É o dirigente que está querendo selecionar pessoas perfeitas. E não é. Então, você tem que trabalhar com o trabalhador imperfeito. Tem que trabalhar com o trabalhador imperfeito, por isso os cursos, por isso os trabalhos de campo, por isso a transformação e a paciência que os dirigentes têm que ter, amorosamente e com energia. Jesus não buscou os santos. Se eu posso também complementar, às vezes não é também acalentar, né, esses comportamentos desviados, né? Sim, exatamente. Dos trabalhadores. A convivência, logicamente, reconhecer o caráter e a dificuldade, sim. Mas nós estamos justamente dentro da casa espírita para isso, né? Para vencer as nossas mazelas, ou pelo menos para compreendê-las, né? E trabalhá-las.
Então, não é aí. porque tem aquele mais fogueteiro, um pouco menos, que a gente vai dar vazão para isso ou privar o outro. É levar ali no amor exigente que trouxe Jesus, né? Com serenidade, com amor, mas ao mesmo tempo levando em forma enérgica quando necessária, né? Por isso, Para que o dirigente tem que estar utilizando as diretrizes espirituais. Quando o dirigente utiliza as diretrizes dos benfeitores da casa, quando o dirigente utiliza o livro dos médios como guia, aí você vai ter o ponto certo para poder estar dando... Por isso que eu estou terminando com essa questão de as leis universais colocam de limite no nosso desmando. Os dirigentes estão representando as leis universais, junto com Jesus e Kardec. Ser paciente, ser benevolente, significa educação. A casa espírita, eminentemente, é um foco educativo, É uma escola, de luz, de prece, oficina, é escola. Então, é um local de acolher doente, mas então o doente não pode dar as ordens e as regras. Aí depois vocês leem lá, Leon Denis, no Invisível, capítulo 10º, onde ele vem falando para a formação das casas em relação a regras e normas a serem seguidas. Então, vamos terminar com essa fala de Leon Denis. Regras e normas a serem seguidas e entra com a prece aí, tá, gente? Fátima, Milena, só um segue aí, tá? minutinho. Fátima, será que eu posso falar só uma coisinha assim para acalentar um pouco? Porque o assunto da invasão é pesado para nós, né? A gente sente bem por dentro essa invasão. Então, a gente tem uma fala do Seu Altivo, que é muito interessante, que está dentro dos nossos trabalhos, que ele fala que deve prevalecer na casa espírita, acima de tudo, é a vontade firme de servir a Deus e a Jesus. Muito bom. O resto, terminou muito bem. Secundário. Terminou muito bem, Ruth. Milena, cada nosso horário, pede a ver aí a prece, Milena. Encerra Alguém aí, gostaria Milena. de fazer a prece de encerramento? Vamos Você pedir para a mesmo, Ruth, Mi. se ela pode gentilmente encerrar para a gente? Eu ia sugerir de você fazer para a gente terminar com uma mensagem do GLAC, mas fica à vontade. Isso. Quer fazer, Milena? Não, pode fazer, Ruth, pode ficar à vontade. Tá ótimo, então. Então, a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão, estamos agradecendo neste momento por termos estado todos unidos. Olha como é bonito, Senhor Jesus, ver a doutrina espírita se espalhar. Ao nosso entendimento melhor, para diminuir os nossos egos, para aumentar as nossas vontades de servir no bem. Abençoa, Senhor Jesus, a cada casa aqui representada. Não só as casas espíritas, mas os lares que estão se dispondo a estarmos todos juntos para fazermos esse trabalho. Que semana que vem estejamos juntos novamente, nessa madrugada que abre. Alguns já estão no meio-dia, mas a gente já está na madrugada. E nós possamos estar todos unidos, com muita paz no coração, com muito amor e muita vontade de servir na seara do Senhor Jesus. Abençoe-nos, Senhor, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada. Muito bom, muito bom. Obrigada, Milena. Bom dia para todos.